Boa noite. Manhã de segunda-feira marcada por tragédia em família na Vila dos Pescadores, em Cubatão. Pai atira contra a própria filha e acaba morto. O principal suspeito pela morte dele é o namorado da neta. O crime aconteceu hoje em uma casa na Vila dos Pescadores, em Cubatão, durante uma discussão familiar entre Raimundo José de Oliveira e a filha, que moravam em um mesmo terreno. É uma habitação coletiva na Vila dos Pescadores. Estava tendo uma lide em razão disso, uma briga familiar pela propriedade desse imóvel, e isso deu causa a essa tragédia familiar. Isabel da Conceição Reis, de 39 anos, foi atingida com 3 disparos e continua internada em estado grave. Durante a discussão, um dos tiros atingiu de raspão a filha de Isabel. A neta evadiu-se do local com a pessoa que ela estava acompanhada. O homem que atirou na própria filha foi encontrado morto ainda pela manhã. A polícia já identificou o autor dos disparos. Ele tem envolvimento com a família e continua foragido. O principal suspeito pela morte de Raimundo é o namorado da neta. Devemos esclarecer as circunstâncias que ocorreram o fato e a autoria ainda hoje. Outro crime bárbaro chamou a atenção no final de semana. Traficantes teriam queimado vivo um policial militar na entrada de um baile funk em São Vicente. O policial Leandro do Nascimento Carvalho teve o corpo esquartejado e queimado após ter a profissão descoberta na madrugada deste sábado em um baile funk na comunidade do Sambaiatuba, em São Vicente. Ele estava acompanhado por Denis dos Santos Pedroso, ex-sargento da Aeronáutica. Denis foi baleado com um tiro na nuca e está internado em estado grave no Hospital Ana Costa, em Santos. Eles estavam acompanhados de um guarda civil municipal de São Vicente que conseguiu fugir. Os investigadores encontraram um galão vazio dentro de um carro que teria sido utilizado por traficantes que assassinaram e queimaram o corpo do policial. No IML, os familiares não conseguiram reconhecer o corpo da vítima. O exame de DNA deve ficar pronto em 90 dias. O caso está sendo investigado no 2º Distrito Policial de São Vicente. As Polícia Civil e Militar não quiseram gravar entrevista sobre o crime. Em nota, a Polícia Civil informou que vai investigar o consumo de drogas durante o baile. O trio não estava trabalhando no local. Até o momento, ninguém foi preso. O motorista Luciano Calvinho, de 50 anos, que dirigiu o caminhão que atropelou e matou um menino de 9 anos no último sábado em Cubatão, se apresentou hoje à polícia para prestar esclarecimentos. O acidente aconteceu na rua José de Castro, na ilha Caraguatá, e, de acordo com testemunhas, a criança se desequilibrou enquanto andava de bicicleta e caiu no momento em que a carreta passava pela via. Pouco depois do atropelamento, vizinhos depredaram o caminhão e tentaram atear fogo no veículo. O corpo do menino foi enterrado no domingo. A morte do sargento da PM, Marcelo Fukuhara, completou hoje 1 ano. O crime aconteceu em Santos. O policial de 45 anos foi fuzilado em frente ao buffet da mulher. As câmeras de segurança de um prédio mostram o sargento Marcelo Fukuhara passeando com o cachorro em frente ao buffet da esposa na Ponta da Praia, em Santos. Um homem no canteiro central apontando o policial para os atiradores que estavam dentro de um carro preto. O sargento recebeu vários tiros e caiu. O segurança do buffet ainda tentou socorrer Fukuhara, mas os homens retornaram e terminaram a execução. O segurança José Antônio Alves de Carvalho também morreu. Um soldado da Polícia Militar foi preso acusado de ter participado do crime, mas acabou liberado por falta de provas. Em janeiro deste ano, um rapaz que era foragido do presídio semiaberto de Mongaguá também foi encarcerado sob suspeita de ter participado do fuzilamento. Já em abril, um homem com várias passagens pela polícia foi capturado durante uma blitz na rodovia BR-101 em Santa Catarina. Ele foi solto após 60 dias na prisão, mas acabou detido novamente em Joinville por conta de outro crime e segue sendo investigado pelo assassinato do sargento. Susto no bairro do Marapé, em Santos. Um incêndio destruiu o telhado de uma casa ontem. O fogo foi percebido por policiais militares que estavam em patrulhamento em uma viatura próximo ao local. A PM acionou os bombeiros e a CPFL, que foi ao local cortar o fornecimento de energia. Um casal de idosos de 77 e 80 anos que mora na residência passou mal e foi encaminhado ao pronto-socorro central. A causa do incêndio teria sido um curto-circuito. Ninguém se feriu.
O governador do estado esteve em Santos no final de semana. Sábado, Geraldo Alckmin inaugurou a nova UTI e o Centro Oncológico do Hospital Guilherme Álvaro. Ele ainda liberou verbas para o Museu Pelé. 10 milhões de reais. Os recursos obtidos junto ao Ministério do Turismo serão destinados ao trabalho de museologia. Antes do início dessa etapa, precisam ser concluídos os trabalhos de obra civil, programados para serem finalizados em janeiro de 2014. Em Lei Rouanet, então nós estamos liberando 1,5 milhão pela Lei Rouanet e mais 1,5 milhão do orçamento do Tesouro Paulista. Então 3 milhões para a obra física, que eu acho que no início do ano já deve estar concluída a obra física. O Museu Pelé tem um orçamento de 40 milhões de reais e contará com um acervo interativo sobre futebol e a carreira do atleta do século. A expectativa da Prefeitura é que o número de visitantes do local seja 2 vezes maior que o Aquário Municipal, segundo ponto turístico mais visitado do estado. A Copa do Mundo abre no dia 12 de junho e o ideal é que, antecedendo a abertura da Copa do Mundo, nós tivéssemos aqui já aberto o Museu Pelé. Depois do intervalo tem esporte no Caderno Regional. Além da análise de Armando Gomes, dos principais jogos da rodada, mais uma vitória do Interfups no Campeonato Paulista de Basquete. Nós voltamos já. O Santos perdeu ontem uma grande chance de se aproximar ainda mais de uma vaga para a Libertadores do ano que vem. A derrota para a Portuguesa no Canindé pode custar caro no final do Brasileirão. A Portuguesa abriu o placar aos 15 minutos. O lateral Luiz Ricardo faz uma linda jogada individual e de fora da área marca um golaço. Aos 14 minutos da segunda etapa, a Lusa amplia a vantagem. Bruno Henrique faz o lançamento, Vladimir falha e Gilberto, livre de marcação, finaliza. Aos 21 minutos, os donos da casa liquidam a fatura. Em noite infeliz, Vladimir derruba Gilberto dentro da pequena área. Pênalti. Na cobrança, o próprio centroavante converte. Final no Canindé, Portuguesa 3, Santos 0. Com a derrota, o Peixe permanece com 36 pontos e cai para a 8ª posição. O alvinegro praiano volta a campo nesta quarta-feira contra o Coritiba. A partida vai ser realizada no estádio Couto Pereira, às 7h30 da noite. Para analisar a derrota do Santos e a participação dos times paulistas na 26ª rodada do Brasileirão, nós recebemos o comentarista esportivo Armando Gomes. Armando, é o seguinte, apesar dessa irregularidade do Santos, existe a possibilidade, não é, de um time, mesmo chegando em quinto e sexto, também se classificar para a Libertadores. Isso vai depender de algumas situações aí. Por exemplo, se o Atlético Mineiro ficar entre os 4 primeiros e se um desses 4 primeiros também vencer a Copa do Brasil. Hoje, Botafogo, Grêmio e o Atlético Paranaense já estão nas quartas de final da Copa do Brasil. E isso tudo se nenhum time brasileiro também vencer a Copa Sul-Americana. Quer dizer, é um conjunto de situações aí para tentar chegar na Libertadores. E a pergunta é a seguinte, Armando, sem querer te interromper. Apesar de toda essa irregularidade do Santos, você acha que o Santos consegue uma vaga para a Libertadores no ano que vem? Eu acho que pode conseguir. Eu não acho que consegue, acho que pode conseguir. O Santos é um time que é igual ao Atlético do Paraná, é igual ao Grêmio. É igual a esses times todos. O time que é um pouquinho diferente é o Cruzeiro. E esse Cruzeiro que está disparando em primeiro lugar é um refúgio. Nós não quisemos mais o Borges, o Cruzeiro pegou. Não quisemos mais o Bruno, o zagueiro central, o Bruno Rodrigo, o Cruzeiro pegou. O William, o Corinthians mandou embora, o Cruzeiro pegou. É um refúgio o time do Cruzeiro. O Fábio ia para o exterior, aí o goleiro que tinha tudo certo para ir para o exterior acabou ficando. Eu prefiro ficar. Então ficou, mas ia embora, já tinham liberado, é tudo um refúgio. Então a sua pergunta eu respondo da seguinte maneira, o Santos pode perfeitamente se classificar. Claro que é uma tarefa difícil, mas você cantou a pedra aí. Basta que algum clube dos que você citou seja campeão da Copa do Brasil, ou o Atlético Mineiro conseguindo o título, evidentemente que abre uma vaga para outro. Mas em contrapartida, se um brasileiro conseguir a Sul-Americana, tira a vaga também. É uma mão que põe e outra mão que tira. É que todo mundo fala em G4 e, na verdade, pode ser um G6 até, né, mano? Pode ser um G6. Pode ser um G6, exatamente. Desde que
repito, esses clubes que você citou não ganhem. Aconteça toda essa situação aqui que a gente já citou. Exatamente. Agora, o que aconteceu com o Santos ontem para tomar uma goleada? Eu não costumo dizer que 3 seja goleada, mas um resultado ruim. O Claudinei, por exemplo, reclamou muito da arbitragem. O Vladimir falhou em 2 gols. O que faltou ontem diante da Portuguesa? Quanto à arbitragem, eu discordo. Eu acho que o Santos não pode reclamar da arbitragem. O Santos reclamou sem justificativa, porque o árbitro deu um pênalti que realmente foi, anulou um gol que realmente estava impedido, o Leandrinho, tá certo? Quer dizer, nada a reclamar, nada a obstar a arbitragem. Não adianta colocar culpa na arbitragem. O Santos jogou mal. O Santos ontem não foi bem escalado. Olha, isso é o segundo gol. Isso é uma falha individual do Cicinho e do goleiro Vladimir. Quer ver? Olha, vai se chocar os dois, quer ver? Olha lá, Cicinho, olha só, e a bola sai no meio. Não tem cabimento. Isso não é o problema do técnico, é problema individual, problema do jogador. Não é um problema que seja transportado ao treinador, né? Bom, ali naquele lance, um deixou para o outro deixou para a bola passou pelo meio e a Portuguesa E aí foi pênalti, né? Você viu o pé, ele pega, apesar de ter reclamado, ele pega. Aí o Gilberto sofre, ele mesmo cobra e faz o terceiro gol, 3-0 Portuguesa. Indiscutível, indiscutível. Agora, Portuguesa havia tomado de 4 do Cruzeiro. É verdade. Portuguesa havia ganho de 4 Mas a Portuguesa veio de bons outros resultados, né, Amando? Tomou essa de 4 aí, mas nas outras partidas vinha, me parece, de várias vitórias. Né? Mas eu era garotinho, faz muito tempo. E diziam que a Portuguesa, como é a que rouba do grande para dar para os pequenos? Robin Hood? Isso, Robin Hood. Roubava dos ricos para dar para os pobres. A Portuguesa Esportes é assim, desculpe a brincadeira, mas é verdade. Agora, o Santos está em 8º com 36, caso tivesse vencido ontem, né, Amando? Iria a 39 pontos e estaria em 5º lugar ao lado do Atlético Mineiro hoje. Estaria em 5º lugar, na frente do Atlético Mineiro pelo saldo, né? Pelo saldo de gols. Mas lamentavelmente seria importante essa vitória. Santos tem jogado melhor fora. Foi bom para a Lusa, né, que subiu 4 posições e agora está em 10º com 34 pontos. Quer dizer, a Portuguesa deu uma subida legal aí também. 10ª posição com 34 pontos. O Santos continua na frente do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, da Ponte Preta, da própria Portuguesa, na frente de todos os paulistas. Ainda é o melhor paulista na tabela. A situação não é tão vexatória assim, né? E por falar em paulistas, o Corinthians empatou em 0-0 com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Um mau resultado, né, Amando, para o Corinthians. Para os dois, né? Que está em 9º agora com 35 pontos e também quer a Libertadores no ano que vem, né? Pretende a Libertadores também o Corinthians. Pelo andar da carruagem, como diria, né? Mas foi um jogo ruim, viu, Irineu? Foi um jogo ruim e o Corinthians acabou tomando uma bola na trave, perdeu também chances de gol. Enfim, foi um jogo sem gol, né? É como o palhaço que não faz rir. Mesma coisa, né? Não tem graça, não dá graça. Aí esse lance aí, você vê que reclamaram impedimento, mas o Diego parte em condição legal e o Cássio tira com o pé esquerdo, né? Foi uma grande defesa. É que entrou de cabeça baixa na área, né? Porque se ele levanta a cabeça... olhando para a bola. Se ele levanta a cabeça, ele metia no cantinho. O outro paulista aqui, um paulista, né, que se deu bem foi o São Paulo. Venceu o Vitória no Morumbi por 3-2, sai da zona de rebaixamento, é o 16º com 30 pontos. Diria a minha mãe, na Bacia das Almas. Na Bacia das Almas, porque fez o gol aos 40. Você vê, esse foi o lance do primeiro gol do São Paulo. Logo no comecinho do jogo. Pênalti indiscutível. Gol do zagueiro Antônio Carlos. Né? Isso. Aí a cobrança, empate 1-1, cobrança do Juan. Muito bem. E depois você vê o contragolpe do São Paulo, que o Luiz Fabiano completa para fazer 2-1. E aí um lance de sorte, que o cara chutou em gol, acabou centrando, olha lá, ele chuta em gol, acabou centrando, ele errou. E o Dinei, que não tem nada com isso, meteu a cabeça e mandou para a rede. Fez 2-2. E aí o gol da vitória do São Paulo aos 42. Houve falta no goleiro? Talvez houve falta no goleiro, sim. Mas ninguém daria uma falta dessa, né? O zagueirão Antônio Carlos, mais uma vez, que marcou, né? Houve, o goleiro, olha lá, o goleiro quer, você viu o goleiro como foi? Houve a falta. Pequena área não pode fazer isso. Mas, na realidade, aos 42:30, o árbitro anular aquele gol, ele sai esquartejado, que nem Jesus Cristo, ele sai do Morumbi. Né? A Ponte Preta segue em má campanha, empatou em 1-1 contra o Bahia em Salvador, está em penúltimo lugar com 23 pontos. Amando, chegou a hora da Ponte Preta. É duro dizer isso aqui, ela vem se arrastando já alguns campeonatos. Penúltima colocada. Eu vou falar uma coisa para você, posso estar equivocado. 3 clubes já caíram. Náutico, Ponte Preta e Criciúma.
A briga é saber quem é o quarto para cair. Hoje seria o Vasco. Mas o Vasco tem camisa, né? E o São Paulo está 1 ponto fora da zona de rebaixamento com 30 pontos. São Paulo o Vasco também tem 29, né? São Paulo, o Vasco tem camisa, né? Diferente de Ponte Preta, Náutico, Criciúma, com todo respeito. Agora, São Paulo, o Vasco podem escapar. Se bem que eu dizia no passado que o Palmeiras tinha camisa e não ia cair, e acabou caindo. Então, o futebol, às vezes futebol a camisa... como falou o Sarro no livro dele, é a dança do imponderável. Você espera uma coisa, acontece outra, né? Foi por isso que é gostoso. E por isso que é apaixonante, né? É verdade. Amando, obrigado, um abraço para você, viu? Obrigado. Boa noite. Do futebol para o basquete, o Inter FUPS continua a grande campanha no Campeonato Paulista da Primeira Divisão. No final de semana, a equipe bateu o América de Rio Preto na Arena Santos e conquistou a 8ª vitória em 9 jogos. O equilíbrio marcou o primeiro quarto. O América de Rio Preto marcava forte e dificultava as coisas para o armador Cauê. O Inter terminou o primeiro tempo com apenas 8 pontos na frente, 42-34. A equipe santista começou bem o terceiro quarto e abriu boa vantagem, 65-47. Mas no quarto e último quarto, o jogo mudou. O América reagiu e assustou. Com uma enterrada do pivô Damião, a equipe visitante chegou ao empate, 68-68. Mas o ala Felipinho, o cestinha da partida com 18 pontos, acertou uma bela cesta de 3 pontos e desequilibrou. Daí em diante, a equipe santista não saiu mais da frente do placar. Fim de jogo, Inter FUPS 75, América de Rio Preto 70. Primeiramente tem que marcar, né? A gente acaba saindo livre, porque a defesa foca nos jogadores mais experientes, né? Eu, como praticamente juvenil do time, acaba sobrando mesmo. Aí eu tive felicidade de acertar as bolas hoje e aí poder ajudar a minha equipe a sair vitoriosa. O jogo começou equilibrado, depois a gente abriu uma vantagem, chegamos a estar com 18 pontos na frente. E no último quarto nosso time parou de atacar, continuamos defendendo, uma defesa razoavelmente, fazendo uma troca em zona, em match-up, em individual. E aí depois o time dele foi buscar a diferença, preocupou muito, mas foi uma vitória maiúscula, importante, porque agora Rio Preto não pode ser mais primeiro, é nós Olins. A próxima partida do Inter FUPS vai ser nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, contra o Clube Espéria, no ginásio da Unisanta. A entrada é de graça. A única derrota que nós temos é para o Espéria, né? O Espéria, ele venceu nós e Rio Preto somente, 2 vitórias e só perdeu. Mas a gente tem que entrar focado, preocupado em defender, porque essa vitória contra o Espéria vai nos garantir praticamente o primeiro lugar. O Inter lidera a competição. Se vencer o Espéria, garante classificação antecipada para a semifinal. O campeão garante vaga para a divisão especial do Paulista do ano que vem e para a Liga Brasil 2014. Homens na Cozinha, livro de receitas caseiras, marca final de semana na Santos Arc Decor. Os detalhes depois do intervalo. Até já. A oficina Pagu, que oferece cursos gratuitos em diversas áreas culturais, foi reinaugurada. O espaço deixou de funcionar na Cadeia Velha, no centro de Santos, e agora está no Campo Grande. A oficina cultural Pagu está de casa nova, literalmente. A inauguração do local foi nesse fim de semana. Com um tom de rosa vibrante, o espaço para promover cursos culturais gratuitos conta com uma área útil de mais de 300 metros quadrados. Com uma grande sala para exposições e apresentações, sala de aula, estudos literários e de multimídia. Esse espaço é um achado importante. Santos ganha, a cultura de Santos ganha e a cultura regional ganha, porque a oficina Pagu já tem uma tradição de formação e é muito bem-vinda. Para a coordenadora Mônica Toledo, o espaço tem tudo a ver com a escritora que dá nome à oficina. Pagu foi uma mulher adiante do seu tempo, né? Uma mulher que lutou pelos direitos da mulher, pelos direitos políticos do país. Na verdade, um exemplo para qualquer mulher que tem dentro de si a vontade de fazer algo diferente, a vontade de não passar por essa vida em vão. A oficina Pagu foi inaugurada em 95 na Cadeia Velha. No começo de 2011, teve que deixar o local por problemas estruturais e ficou provisoriamente no Centro Comunitário São Judas Tadeu, no Marapé. Agora, com a nova sede, vai seguir com os cursos por onde passam cerca de 600 alunos todo semestre. A gente não trabalha com a parte infantil, a gente só trabalha porque nós não trabalhamos com iniciação, a gente já trabalha com
um curso intermediário. Então, a pessoa que vem fazer um curso de fotografia, ela tem uma noção já da fotografia e ela vem para um aperfeiçoamento. Tudo de graça. Tudo gratuito, sendo o aluno só responsável pelo seu material. As aulas começam já nesta semana e quem visitar o local vai poder conferir a exposição Arte Santista, do fotógrafo e professor da oficina Tito Wagner. Essa exposição, ela teve como referência os princípios da própria Pagu, a Pagu artista que nós conhecemos, e da instituição Pagu, ou seja, do individual ao coletivo, do público ao privado, da unidade dos espaços públicos aos espaços fechados, e buscando alguns ícones que fossem a representação das artes corporais efêmeras. Estão todos convidados. A nova sede da Oficina Cultural Pagu fica na Rua Espírito Santo, número 17. Nós funcionamos de terça a sábado, aberto para o público. Esperamos por vocês. A Santos Art Déco deste ano misturou decoração e gastronomia. O resultado foi o livro Homens na Cozinha, que 23 receitas caseiras. Como eles não são cozinheiros profissionais, tiveram que se esforçar para deixar os pratos no ponto. São 23 empresários da região que aos finais de semana mudam a função e, literalmente, esquentam a barriga no fogão. Entre as opções da publicação está o abadejo ao molho de camarão do Tiago. Ele diz que é complicado, mas vale a tentativa. Fui aprender no restaurante de um amigo meu para conseguir trazer para os clientes e levei alguns dias para aprender, porque são muitos molhos para fazer o tempero. Então não é um prato simples e fácil de se fazer, mas é muito gostoso. Carlos praticamente criou a receita que está no livro. O estrogonofe de pitu foi feito para agradar o gosto dele e da esposa. Eu odeio estrogonofe. Minha mulher ama de paixão estrogonofe. E ela faz estrogonofe de carne e de frango, né? Eu falei, amor, eu não gosto de estrogonofe de carne e de frango. Ela, e aí, o que eu faço? Vamos fazer um estrogonofe de pitu? Ela, estrogonofe de pitu? É uma delícia. Eu nunca tinha comido também. Aí fomos lá, compramos pitu e fizemos estrogonofe. Só que nós alteramos a receita, o estrogonofe ele leva ketchup e mostarda, ou mostarda só. Nós retiramos do cardápio e ficou uma delícia. Mas se você é homem, nunca entrou na cozinha e achou essas sugestões difíceis, calma, siga a dica do Felipe e aprenda a preparar a salada caprese. É rápida e fácil. Moro sozinho faz muito tempo e era muito novo. E aquele negócio, você tinha que ter algum prato, às vezes uma coisa diferente para fazer, e coisa rápida e prática. Daí eu comecei a fazer essa receita, que é uma receita antiga, e até hoje eu uso. É uma entrada que antes de servir um prato principal, eu sempre faço isso daí em casa. O livro custa R$ 5,00, mas quem quiser aprender as receitas também pode visitar a Santos Art Déco. Alguns deles vão cozinhar na 19ª edição da Mostra de Decoração. A casa esse ano fica na Rua Voluntário Santista. O ingresso custa R$ 20,00 e a renda será revertida para a Associação das Ex-Alunas do Colégio Estela Maris. 13 companhias de dança da região e pelo menos uma de São Paulo vão se apresentar no próximo dia 12 no Teatro Municipal Brás Cubas. A renda vai ser revertida a uma instituição de combate ao câncer, doença que causou a morte da bailarina Gláucia Lacerda Serra. Eu comecei a dançar em 1986 e ela foi minha primeira professora de dança aqui no Clube de Regatas Tumiaru. A gente nunca perdeu contato. Primeiro como professora, depois como amiga, depois meio como mãe. Ela foi um símbolo para a gente de trabalho, dedicação, criatividade. Ela, para mim foi tudo assim nessa área que ela simbolizou para mim. Nathalie e Cristiane foram alunas de Gláucia Lacerda Serra. A bailarina com diversos prêmios deu aula em vários grupos e foi responsável por iniciar muitas crianças no mundo da dança. Mas em 2010 ela morreu depois que foi diagnosticada com câncer no colo do útero. Para homenagear a professora, as ex-alunas decidiram reunir 13 companhias de dança para um grande espetáculo. Para algumas academias foi possível remontar e outras vão vir com trabalhos atuais. Então, na verdade, cada grupo tem uma relação
diferente, mas que teve uma proximidade com ela em vida. Tudo quanto é homenagem a ela, eu não consigo ficar de fora, né? Depois do falecimento dela, a gente achou que nunca mais a gente ia poder dançar um trabalho dela. Então, pra gente é uma felicidade estar no palco de novo, com as coreografias que foram premiadas em festivais, e fazer uma homenagem para ela com o nosso trabalho. Convivi bastante, passamos bastante coisa juntas. Uma grande influência, com certeza, não tem como negar. Vamos levar para sempre isso, para até nas outras gerações e tudo. Por Gláucia morrer vítima de câncer, o espetáculo terá toda a renda revertida para a Associação Vicentina de Combate ao Câncer, Genoveva Pérez. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 15. O espetáculo vai acontecer no dia 12, no Teatro Municipal de Santos. Quem quiser pode ir até a Associação Genoveva Pérez, na Rua Expedicionários Vicentinos, 75, em São Vicente, ou mande um e-mail para galaglaucialserra@gmail.com. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Tenham todos um ótimo início de semana. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.